O romancista não escreve para se expressar, não escreve simplesmente para apresentar uma visão que acredita ser verdadeira, mas apresenta a sua visão para que ela possa ser transferida da forma mais completa possível para o seu leitor. Você pode ignorar com segurança o gosto do leitor, mas não pode ignorar sua natureza, não pode ignorar sua paciência limitada. Seu problema será difícil na proporção direta em que suas crenças se afastarem das dele. Quando escrevo um romance em que a ação central é um batismo, estou bem ciente de que, para a maioria dos meus leitores, o batismo é um rito sem sentido e, portanto, em meu romance, tenho de fazer com que esse batismo carregue temor e mistério suficientes para levar o leitor a algum tipo de reconhecimento emocional de sua importância. Para isso, tenho de curvar todo o romance, sua linguagem, sua estrutura, sua ação. Tenho de fazer com que o leitor sinta em seus ossos, se em nenhum outro lugar, que algo importante está acontecendo. A distorção nesse caso é um instrumento, o exagero tem um propósito, e toda a estrutura da história ou do romance foi transformada no que é por causa da crença. Esse não é o tipo de distorção que destrói, é o tipo que revela, ou deveria revelar. Os alunos geralmente têm a ideia de que o processo em ação aqui é um processo que impede a honestidade. Eles acham que, inevitavelmente, o escritor, em vez de ver o que é, verá apenas o que acredita. É perfeitamente possível, é claro, que isso aconteça. Desde que existem romances, o mundo tem sido inundado com ficção ruim, pela qual o impulso religioso tem sido responsável. O romance religioso lastimável surge quando o escritor supõe que, por causa de sua crença, ele está de alguma forma dispensado da obrigação de penetrar na realidade concreta. Ele pensará que os olhos da igreja, da Bíblia ou de sua teologia específica já fizeram a visão por ele e que seu trabalho é reorganizar essa visão essencial em padrões satisfatórios, sujando-se o menos possível no processo. Seu sentimento sobre isso pode ter se tornado mais definido por uma daquelas teologias do tipo maniqueísta que vê o mundo natural como indigno de ser penetrado. Mas o verdadeiro romancista, aquele que tem um instinto para o que está fazendo, sabe que não pode se aproximar do infinito diretamente, que deve penetrar no mundo humano natural como ele é. Quanto mais sacramentada for sua teologia, mais incentivo ele receberá dela para fazer exatamente isso. Atualmente, o sobrenatural é uma vergonha até mesmo para muitas igrejas. O viés naturalista saturou tão bem nossa sociedade que o leitor não percebe que precisa mudar seu olhar para ler a ficção que trata de um encontro com Deus. Permita-me deixar o romancista e falar por um momento sobre seu leitor. Esse leitor precisa primeiro se livrar de um ponto de vista puramente sociológico. Nos anos 30, passamos por um período nas letras americanas em que a crítica social e o realismo social eram considerados por muitos como os aspectos mais importantes da ficção. Ainda sofremos com a ressaca desse período. Lancei um personagem, Hazel Motes, cuja paixão principal era livrar-se da convicção de que Jesus o havia redimido. A degeneração sulista nunca passou pela minha cabeça, mas Hazel dizia, I seen, eu vi, e I taken, eu peguei, e ele era do leste do Tennessee, de modo que a explicação do leitor em geral para ele era que ele deveria representar algum problema social peculiar àquela parte sem instrução do sul. 10 anos, entretanto, fizeram alguma diferença em nossa atitude em relação à ficção. A tendência sociológica diminuiu nessa forma específica e sobreviveu em outra igualmente ruim. Essa é a noção de que o escritor de ficção está atrás do típico.
Não sei quantas cartas recebi dizendo que o Sul não é de forma alguma como eu o retrato. Algumas me dizem que o protestantismo do Sul não é de forma alguma como eu o retrato, que um protestante sulista nunca se preocuparia como Hazel Motes com práticas penitenciais. É claro que, como romancista, nunca quis caracterizar o Sul típico ou o protestantismo típico. O Sul e a religião encontrados lá são extremamente fluidos e oferecem variedade suficiente para dar ao romancista a mais ampla gama de possibilidades imagináveis, pois o romancista está limitado pelas possibilidades razoáveis, não pelas probabilidades de sua cultura. Há um viés ainda pior do que esses dois, que é o viés clínico, o preconceito que vê tudo o que é estranho como um estudo de caso sobre o anormal. Freud trouxe à luz muitas verdades, mas sua psicologia não é um instrumento adequado para entender o encontro religioso ou a ficção que o descreve. Qualquer determinação psicológica, cultural ou econômica pode ser útil até certo ponto. De fato, essas coisas não podem ser ignoradas, mas o romancista só se interessará por elas se for capaz de usá-las como meio para passar a noção de algo que está além delas. Quanto mais aprendemos sobre nós mesmos, mais fundo no desconhecido empurramos as fronteiras da ficção. O leitor de hoje, se é que acredita na graça, a vê como algo que pode ser separado da natureza e servido a ele de forma crua, em forma de elevação instantânea. A palavra favorita desse leitor é compaixão. Não quero difamar a palavra. Há um sentido melhor no qual ela pode ser usada, mas raramente é. O sentido de estar em suplício com e pela criação, em sua sujeição à vaidade. Esse é um sentido que implica o reconhecimento do pecado. É um sofrimento com, mas que não torna arestas redondas e não dá desculpas. Quando inserido em romances, muitas vezes é proibitivo. Nossa época não gosta disso. Falei muito sobre o senso religioso que falta ao público moderno, e como objeção a isso, você pode me dizer que há um retorno real dos intelectuais em nosso tempo ao interesse e ao respeito pela religião. Acredito que isso seja verdade. O que esse interesse pela religião resultará no futuro ainda está para ser visto. Pode ser que, juntamente com o novo espírito de ecumenismo que vemos em toda parte ao nosso redor, anuncie uma nova era religiosa. Ou pode ser que a religião sofra a degradação máxima e se torne, por algum tempo, moda. Independentemente do que isso signifique para o futuro, não acredito que nossa sociedade atual seja uma sociedade cujas crenças básicas sejam religiosas, exceto no Sul. De qualquer forma, não é possível ter uma alegoria eficaz em épocas em que as pessoas são levadas para um lado e para o outro, por convicções momentâneas, porque cada um lerá de forma diferente. Não é possível indicar valores morais quando a moralidade muda com o que está sendo feito, porque não há uma base de julgamento aceita. E você não pode mostrar a operação da graça quando a graça é separada da natureza, ou quando a própria possibilidade da graça é negada, porque ninguém terá a menor ideia do que você está falando. O escritor sério sempre teve como ponto de partida a falha na natureza humana, geralmente a falha em um personagem admirável. O drama geralmente se baseia no fundamento do pecado original, quer o escritor pense em termos teológicos ou não. Além disso, qualquer personagem de um romance sério deve carregar um fardo de significado maior do que ele mesmo. O romancista não escreve sobre pessoas em um vácuo. Ele escreve sobre pessoas em um mundo onde algo está obviamente faltando, onde há um mistério geral da incompletude e a tragédia particular de nosso próprio tempo a ser demonstrada. E o romancista tenta dar a você, dentro da forma do livro, uma experiência total da natureza humana em qualquer época.
Por essa razão, os maiores dramas, naturalmente, envolvem a salvação ou a perda da alma. Onde não há crença na alma, há muito pouco drama. O romancista cristão se distingue de seus colegas pagãos por reconhecer o pecado como pecado. De acordo com sua herança, ele o vê não como uma doença ou um acidente ambiental, mas como uma escolha responsável de ofensa a Deus, que envolve seu futuro eterno. Ou se leva a sério a salvação, ou não se leva. E é bom perceber que o máximo de seriedade admite o máximo de comédia. Somente se estivermos seguros em nossas crenças é que podemos ver o lado cômico do universo. Um dos motivos pelos quais grande parte de nossa ficção contemporânea não tem humor é o fato de muitos desses escritores serem relativistas e terem de justificar continuamente as ações de seus personagens em uma escala móvel de valores. Nossa salvação é um drama que se desenrola com o diabo. Um diabo que não é simplesmente o mal generalizado, mas uma inteligência maligna determinada em sua própria supremacia. Acredito que se os escritores com uma visão religiosa do mundo se destacam atualmente na representação do mal, é porque precisam tornar sua natureza inconfundível para o seu público específico. O romancista e o crente, quando não são o mesmo homem, ainda têm muitos traços em comum. Uma desconfiança do abstrato, um respeito pelos limites, um desejo de penetrar na superfície da realidade e encontrar em cada coisa o espírito que faz a si mesmo e mantém o mundo unido. O romancista terá de fazer o melhor que puder em meio ao trabalho com o mundo que tem. Talvez ele acabe descobrindo que, em vez de refletir a imagem no âmago das coisas, ele apenas refletiu nossa condição de destruição e, por meio dela, o rosto do demônio pelo qual estamos possuídos. Essa é uma conquista modesta, mas talvez necessária.